Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre o metabolismo e a saúde. O tema de hoje é pão, biscoitos e déficit de atenção. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Bem-vindos. Isso é uma transmissão ao vivo simultânea no Facebook e YouTube. Vamos aceitar perguntas, mas quero primeiro dar o tema. O tema é pão, biscoitos e déficit de atenção. Muitas pessoas que têm filhos perceberam que há uma epidemia de déficit de atenção. O déficit de atenção. Pois é verdade, se tornou um negócio porque as companhias farmacêuticas precisam aumentar suas vendas e uma das formas de aumentar suas vendas é que estão diagnosticando muitas crianças com déficit de atenção nas escolas. E o déficit de atenção se tornou uma epidemia. A realidade é que não é uma doença verdadeira. Está havendo cada vez mais e mais crianças que estão afetadas pelo déficit de atenção. Na verdade, o que quero compartilhar com vocês é que há um estudo importante que saiu recentemente. O nome desse estudo é A Preliminary Investigation of ADHD Symptoms in Persons with Celiac Disease. Este estudo foi publicado pelo Dr. Nibuhofer em 2006 e é um estudo muito interessante porque demonstra uma relação direta entre o déficit de atenção ou o tratamento transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e também o consumo de pão, biscoitos, glúten. Muitas pessoas notaram que há muitas vezes intolerância ao glúten. Em vários episódios do Metabolismo TV, tenho falado sobre o tema de que quando uma pessoa está enfrentando problemas de saúde, problemas de pele e outros, muitas vezes são causados por alimentos que estão sendo ingeridos e que o corpo não tolera. Por isso, vocês viram dentro do Metabolismo TV que falo dos episódios de alimentos agressores. Mas neste caso me pareceu muito apropriado trazer essa informação, porque aqueles de vocês que têm crianças, que têm netos, devem saber que já foi descoberto que uma grande parte de todos os transtornos de déficit de atenção com hiperatividade são causados principalmente pelo trigo, que é o componente principal do pão, dos biscoitos, da pizza e da farinha. Hoje em dia, nossas crianças comem donuts, nossas crianças comem hambúrgueres, comem o pão de sanduíche. Então, todo esse pão, seja orgânico ou não, é composto de trigo. E o trigo tem uma proteína que se chama glúten, a qual muitas crianças são, de alguma forma, intolerantes. Já foi descoberto neste estudo, que é um estudo interessante, pois descobriu que há uma grande proporção, já vou dizer quanto. Vejam, o que acontece é isso. O corpo humano é assim. O corpo de uma criança é ainda mais sensível porque o sistema nervoso ainda está em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, por exemplo, já 1 em cada 8 crianças em idade escolar está sendo medicado. Está sendo medicado para o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Aqui é um grande negócio. Há leis aprovadas nos EUA e em aprovação no México, obrigando crianças a irem à escola, pais a medicar as crianças. E se o pai ou a mãe não medicar a criança que foi diagnosticada com o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, então isso dá força ao governo para que venham desafiá-los e levem a criança para tirar a custódia da criança. Nos EUA a situação se tornou muito difícil, porque existem leis que nos suprimem, nós, os pais e avós, que nos obrigam, se a criança for diagnosticada com essa doença, não há teste laboratorial, pois simplesmente uma pessoa é obrigada a medicá-lo. E se não o medicar, é ela quem está cometendo abuso com os menores. Ou seja, a situação é bastante séria, porque há muito dinheiro, muita grana envolvida. Agora, eu queria explicar que todo o sistema nervoso é controlado principalmente pelo cérebro, especialmente por esta parte aqui atrás que se chama cerebelo, onde está o sistema nervoso central, autônomo. Tudo o que acontece no corpo é controlado pelo sistema nervoso, que é regulado pelo cérebro, nosso cérebro principal. Mas quero que você saiba que há um segundo cérebro. O segundo cérebro, como o chama o Dr. Perlmutter, um dos principais e renomados pesquisadores sobre o tema do glúten, está no intestino, ou seja, estima-se que o intestino funcione em combinação direta, há uma comunicação direta
entre o intestino e o cérebro. De fato, já foi descoberto que existem nervos vão, obviamente, do cérebro ao intestino, mas o que não se sabia e que foi descoberto há 3 anos é que existem nervos que enviam mensagens do intestino diretamente ao cérebro. Este é o primeiro cérebro, número 1. O que temos aqui em cima, este é o cérebro número 2. Por isso, quando uma pessoa consome um alimento que o corpo não tolera, esse alimento entra aqui no intestino e impacta o sistema nervoso do cérebro. O que acontece? Então, quando essa criança tem aquele desejo impulsivo por aquele alimento específico que está inflamando o intestino, ela começa a ter o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O interessante deste estudo é que foram selecionadas 132 crianças, 132 jovens, colocados em um estudo de 6 meses. O estudo era simples. O que fizeram foi que fizeram um teste que é um teste regulamentado, usado para medir as intolerâncias ao glúten. E os 132 tinham o que chamam de doença celíaca. A doença celíaca, que é celiac disease, essas crianças que já tinham comprovado que têm deficiência, porque o corpo não tolera o glúten, pois esses 132 crianças, todos eles tinham a doença celíaca diagnosticada. O que aconteceu? Eles foram colocados por 6 meses sem comer glúten. Eles ficaram 6 meses sem comer glúten e após 6 meses refizeram o teste. Resultou que aproximadamente 58% dos sintomas desapareceram, em outras palavras, mais da metade das crianças que apresentavam sintomas deixou de tê-los. Ou seja, é quase como se tivessem eliminado a doença celíaca. Isso é impressionante, porque isso quer dizer que mais da metade das crianças que têm esse transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, na verdade, o que tem é uma intolerância ao glúten. Então, se seu filho, o neto dela, tem problemas e já foi diagnosticado com déficit de atenção, o que faz a criança não prestar atenção, não se comportar e precisar de medicação. E essa história já circula. É hora de você fazer o teste de retirar o glúten, retirar todo o trigo, retire. Por um tempo, e observe um pouco. Eu tenho pais que me comentaram que tiraram o trigo do seu filho e em questão de 3 semanas notaram uma mudança dramática no comportamento, em que se concentra melhor, em que já não está fazendo travessuras por aí, inclusive até a comunicação. Isso também aconteceu com crianças com autismo. Ou seja, basicamente muitas pessoas, estima-se que mais da metade de toda a população do mundo inteiro tem intolerância ao glúten, que tem a ver com todo o trigo. E agradeço a todos vocês, queridos amigos do Facebook e queridos amigos do YouTube, que se inscrevam no canal no YouTube, ou seja, os que estão no Facebook. Obrigado por me seguir, obrigado por compartilhar episódios com seus amigos, com seus entes queridos, pois quanto mais pessoas me ajudarem a chegar, mais pessoas eu posso ajudar. Há muita gente que está morrendo, que está sendo medicada por falta de informação correta. Aos que estão no YouTube, agradeço que se inscrevam. E aos que estão no Facebook, agradeço que se inscrevam no YouTube. No YouTube, há uma plataforma muito grande com mais de 1.200 vídeos, onde já podemos fornecer todas as informações. Estamos publicando 4 vídeos novos que são publicados semanalmente. É pão, biscoitos e déficit de atenção. Este estudo já demonstra, sem lugar a dúvidas, que há problemas com o tema do glúten, com o problema que traz o trigo. Você deve tentar evitar os problemas com o glúten de maneira eficaz, proteger seus filhos e consistentemente proteger seus netos. Já se sabe que 58% das crianças que foram retiradas, ao parar de comer trigo, glúten e outros como resultado, mais da metade de todas as manifestações negativas que tinham desapareceram significativamente e notavelmente. Eu tenho casos que comentei aqui no Metabolismo TV. Por exemplo, tenho um jovem na Costa Rica que tinha uma depressão, um ataque neurológico. Sentia uma ansiedade incontrolável e descobrimos que o que estava causando isso era a Coca-Cola, porque a Coca-Cola tem cafeína. E esse jovem era intolerante à cafeína. Então, tomasse Coca-Cola ou café, o que quer que ele tomasse, tinha uma reação. Tenho outro jovem em outra cidade, lá no sul de Porto Rico, que estava se tornando como uma psicose. E o que encontramos especificamente, nós começamos a procurar. Era o arroz. Ao falar de problemas neurológicos, problemas da mente, problemas do sistema nervoso, sempre pense no que essa pessoa está comendo e se você retirar, como no caso do pão, biscoito, trigo, glúten, então
Por exemplo, deve observar se há mudança. No caso do glúten, definitivamente mais da metade dos jovens, das crianças que deixam de usar o glúten, tem mais da metade de todas as suas manifestações negativas de insônia, nervosismo, ansiedade e tudo isso que depois se chama transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E essas coisas eu comento, porque todos vocês são pais, são mães, são avós, amam seus filhos e eu comento isso, porque a verdade sempre triunfa.